E agora há pouco, durante a sessão no plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre o relatório final da CPI. Ele disse que o documento abre um precedente de enorme gravidade. Vamos ouvi-lo. Uma CPI não pode tudo. Uma CPI não possui, por exemplo, todos os poderes instrutórios dos juízes e não pode realizar atos exclusivamente jurisdicionais gravados pela Constituição com a cláusula de reserva jurisdicional, cuja prática é atribuída com exclusividade ao Poder Judiciário. Mais do que isso, senhoras e senhores, ainda que graves sejam os fatos investigados, uma CPI não pode se converter em um instrumento inquisitorial de exceção, infenso ao controle e dotado de poderes exorbitantes ou ilimitados. Em um Estado democrático e de direito, como é o Estado brasileiro, nenhuma autoridade pode atuar assim. A hipótese suscitada pelo relator da CPI da pandemia de indiciar parlamentares desta casa por suas manifestações públicas ou privadas fere de morte direitos e garantias fundamentais. Ademais, tal atitude de membros de nossa casa irmã do Congresso Nacional, o Senado Federal, abre um precedente de enorme gravidade. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e mencionamos que os senadores ainda entregariam ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o relatório, e foi recebido há poucos instantes o documento, então, pelo presidente do Senado. Augusto. Primeiro, eu queria esclarecer que a atriz a que eu me referi, que disse que era feliz várias vezes ao dia, era a Tônia Carreiro, foi, só para o pessoal saber. Está certíssimo, Arthur Lira. Certíssimo. A CPI se encerra no momento em que entrega, que conclui o parecer e o relatório e o divulga. Acabou. Eles têm de voltar a ser senadores, a trabalharem, o que não fazem faz tempo, ficam aí brincando com esse negócio de CPI e trabalharem para valer. O Brasil está precisando, o Senado precisa votar várias reformas. Então não adianta o Omar Aziz dizer que não, agora tudo que vai acontecer no Congresso, ele disse isso, passa por este grupo, o G7. G pode ler por gangue que eles atendem, é gangue do 7. Aliás, eu tenho um relatório para entregar que vai ser na sexta-feira. Tá? Os meus companheiros de CPI aqui, é a CPI da CPI, me autorizaram então a divulgar sexta-feira, está tudo ali, eu viajei ontem com autorização deles, do Cleiton Binha, que é o presidente, para pegar as informações finais. Então, aguardem que eu vou cumprir o prometido. Agora, chega, esse Randolph, ele não sai de um tribunal, Ele vai a todos os lugares agora. Mas ele está toda hora no tribunal entregando alguma coisa, pedindo, ser senador, trabalhe um pouco e pare de nos perturbar com aquela voz intolerável, de castrato que ele tem, ele, Humberto Costa. Felizmente, o numerito acabou. Não adianta querer continuar. Acabou a CPI. E vai dar, sabe em quê? Vai dar em... o resultado vai ser semelhante ao que vale o Renan. Nada. Zero. Fiuza. Olha, a gente tem comentado aqui que o político não pode ser inventado da noite para o dia. Então, o político se faz dos gestos, das ações dele. Nós aqui temos tido críticas, eventualmente elogios ao deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Hoje, eu preciso aplaudir de pé o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sem nenhum juízo sobre carreira, pretérito, futura. Quero aplaudir de pé hoje o presidente da Câmara dos Deputados, porque mostrou nesse ato, ao menos, mostrou uma coisa chamada coragem. Essa CPI, como já comentamos aqui, ela é uma construção fantasiosa de justiçamento, de perseguição, de antibolsonarismo, etc., ao arrepio da ciência,
ao arrepio da empatia, liderada por Renan Calheiros, não preciso dizer mais nada, e incensada e invernizada por um consórcio, né? Uma coisa que antigamente se chamava de imprensa, e que desistiu de ser imprensa, virou um consórcio, né? E aí o Randolph vai lá e faz o seu numerito, né? Faz um enfileiramento de adjetivos banais, dá um show de platitudes, um despreparado até para ser demagogo, né? Mas o consórcio vai lá, edita bonitinho e transforma ele ali num tribuno, num estadista, assim como o Renan Calheiros. Isso aí é a praga da sociedade brasileira hoje, né? E nós vimos um político, né, que se manifestou, presidente da Câmara dos Deputados, sem medo desse consórcio. Esse consórcio vai em cima. Esse consórcio é o lastro do Renan para perseguir médico, para perseguir empresário. É ou não é isso que a gente está assistindo? Houve ou não houve a perseguição a esses cidadãos? A coação, a intimidação em público, esquentadinha, sancionadinha por esse consórcio. Então está lá o presidente da Câmara dos Deputados dizendo exatamente isso, com essas palavras. Essa CPI exorbitou, essa CPI abre um precedente perigoso para a institucionalidade brasileira. Olha, eu posso estar enganado, mas eu não vi outro político fazer a devida crítica. Nós fazemos aqui constantemente, né? Mas ali no Congresso eu não tinha visto. Então, nesse momento da entrega desse documento vergonhoso, dessa fantasia de Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolph Rodrigues, né, embelezada por um consórcio que desistiu de ser imprensa, o presidente da Câmara dos Deputados está tendo hombridade, está tendo estatura pública e dizendo que nada disso presta. Parabéns ao deputado Arthur Lira. Eu espero, né, que isso seja, na conduta dele e na dos demais, uma inspiração, né? Precisamos de um pouco de inspiração, precisamos de um pouco de luz, senão vai ficar só os Rodrigos Pachecos, né? O Rodrigo Pacheco, que é o colega dele, que é o presidente da outra casa, deveria olhar, né? Ele não tem ideia do que seja ser um político, ele deveria olhar para um político. Nesse momento, o Arthur Lira foi um político. Ele percebeu a gravidade disso. Ele percebeu o quanto isso machuca a sociedade brasileira, ofende, né? Ele percebeu o quanto isso escarnece da sociedade brasileira. Esse heroísmo de Renan Calheiros, com essa conversa fiada. E ele foi contra isso. Parabéns, então, ao deputado Arthur Lira.